Falando para todos, que bom que estamos aqui para nós, então, termos mais uma aula de história. Eu tinha dito na semana passada, né, que nós íamos suspender o assunto sobre ditadura militar, mas eu depois fui olhar lá nos meus registros e a gente ainda precisa tratar de dois pontos ainda no contexto de ditadura militar. Os dois pontos como que foi tratado a questão indígena e a questão negra no período da ditadura militar, certo? Então nós vamos assim nos dedicar à aula de hoje a essa questão indígena e talvez a próxima aula que nós tivermos, nós vamos nos dedicar à questão negra dentro do período da ditadura militar, entendeu? Infelizmente, depois de tudo que a gente já viu até aqui, a gente não precisa esperar coisas tão interessantes assim dessa situação, não é? Infelizmente, né? Infelizmente nós temos que lidar com essas situações dessa forma posta. Então, então coloque aí, por favor, como título, né, da aula de hoje, que vai começar hoje, indígenas, né, indígenas no período da ditadura militar aqui no Brasil. Vou transmitir a tela para a gente então estudar com base num texto, né, escrito aí sobre essa situação. Então, meninos, para começar, alguém de vocês não se preocupou ou não pensou assim, de onde o professor tira essas informações, né? Aonde está a fonte dessas informações acerca da ditadura ou desses fatos que ocorreram naquele contexto lá? Então, mesmo se você não perguntou isso até agora, eu já vou te responder essa questão. Entendeu? Existe uma comissão aqui no Brasil, é uma instituição federal, sabe? É uma instituição do governo federal, que chama-se Comissão Nacional da Verdade. Foi uma comissão que foi preciso ser criada, viu, Enzo? Foi preciso ser criada, porque acontecia uma série de coisas aí nos governos anteriores a 1988. Por que 1988, professor? Foi porque em 1988 nós temos a Constituição Federal, e essa Constituição Federal ela estabelece uma série de elementos aí que fazem, que dão respeito e dão cuidados para o povo brasileiro e todo o povo brasileiro. Não importa a cor, não importa a raça, não importa o sexo, sabe? Então essa Constituição ela é diferente dos demais documentos que a gente tem por aqui, certo? Então foi criada essa Comissão Nacional de Verdade e ela vai observar aí, vai fazer relatórios, né? Relatórios para identificar uma série de questões que ocorreram aqui. Lembra que nós falávamos? A pessoa era presa, né, pela polícia aí, e simplesmente desaparecia. Não se fazia os devidos registros de boletim de ocorrência ou qualquer coisa assim. Qualquer um de nós pode ser preso, né? Qualquer um de nós pode, nós estamos aí à mercê de fazer alguma coisa errada e por isso a gente ser preso, ou a gente pode até ser preso por engano. Mas aí, o que acontece? São feitos todos os registros, boletim de ocorrência e tudo mais, e nos é dado a chance, a condição de nós nos defendermos, né? Com advogado, com sistema jurídico, do jeito que tem que ser. Mas para isso é preciso ter todas as instituições funcionando e as coisas ocorrendo da forma que tem que ser. Nesse contexto, esse estado de exceção que nós estávamos vivendo aí durante a ditadura militar, e essa comissão ela trabalha desde antes, né? Ela analisa situações desde 1946, e aí vocês vão lembrar que nós trabalhamos aqui a perspectiva histórica, que eu falei para você na aula passada. A gente analisa como processo, né? Então, a gente sabe que a tortura não começou em 1964, ela acontecia antes e acontece até atualmente falando, né, de um modo ou outro, em algum lugar ou outro,
né, acontece de alguma forma aí, e é um processo que a gente então analisa do ponto de vista da história, ok? Então, olha, Maria Luísa, essa situação aqui, ó, a Comissão Nacional de Verdade, ela é uma comissão, veja aqui, tem aqui o símbolo de Brasil, né, que é a nossa, para dizer que é uma instituição, mostrar, né, que é uma instituição federal, e veja que você tem aqui no tempo da presidenta Dilma, né, ela está aqui representada aqui, com algumas pessoas aqui só. Então, quem são os membros, né? José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante, Maria Rita Kel, Pedro Dalari, né? Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa Cardoso. Eles, nessa foto aqui, eram os membros da comissão que entregaram o relatório à presidenta Dilma do momento em cerimônia realizada no dia 10 de dezembro de 2014, lá no Palácio do Planalto. Mas quem é essa? Aí você tem aqui os relatórios, né? Se vocês quiserem entrar no site Comissão Nacional de Verdade, é interessante ver isso aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui quem é essa, o que é isso aqui. A CNV, Comissão Nacional de Verdade. Ela é uma comissão, né? Foi criada pela Lei 12.528 de 2011, né? Ela foi instituída no dia 16 de maio de 2012. Qual que é a finalidade? Apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. Então, o que foi 5 de setembro de 46? Quando nós temos a assunção do governo Dutra, né? E 5 de outubro de 88, quando nós temos a sanção aí da Constituição Federal de 88. Alguém de vocês já tinha ouvido falar dessa CNV, Comissão Nacional de Verdade? Não. Várias pessoas receberam indenizações do governo federal com base no relatório dessa CNV, inclusive a própria presidenta Dilma, naquele tempo, entendeu? O relatório percebeu que no Brasil, na ditadura, teve tortura, né? E teve pessoas torturadas. Nós até comentamos aqui, a Dilma foi acusada, foi condenada, né? Foi presa, porque foi acusada de assalto a banco, né? Assalto à mão armada, né? E foi torturada, etc. E a comissão, o relatório da comissão fez com que o Brasil pagasse uma indenização de 20 mil reais, não só para a Dilma, mas para algumas pessoas, mediante a essa situação. Ou seja, reconheceu, o Brasil errou, né? Essas atitudes foram, de fato, excesso, né? Foi excessivas por demais. Ok? E aí, o que acontece? O que a gente fala aqui não é invenção da minha cabeça, nem muito... como eu não queria saber de muitas coisas dessas, né? Nesse sentido aí, mas é muito do relatório dessa Comissão Nacional de Verdade. Agora, prepara a situação, Gabriel Faccioli, Enzo, Gabriel, Maria Luísa, né? Obrigado pela câmera ligada aí, Isa agora, obrigado por ter ligado a câmera, né? Então, veja bem, gente, essa situação, essa comissão fez a investigação histórica e percebeu, né, que teve um massacre de indígenas durante a ditadura militar brasileira, certo? E esse massacre foi registrado, esses massacres, né, desde o governo do Castelo Branco, que começou em 1964 aqui no Brasil, certo? E foi de uma forma institucionalizada. Por quê? Porque foi a partir desse governo que nós temos a criação e implantação de um plano de integração nacional. Ok? Então, eu falo esse assunto aqui, trago esse assunto para a aula de hoje, para a gente conversar, debater, etc. Mas com certo receio, né? Porque vocês sabem muito bem, gente, que o conhecimento, ele liberta a gente e faz com que a gente liberte as pessoas. Mas, Maria Luísa, o conhecimento faz você ser opressora também. Você, a partir do momento que você tem conhecimento, você pode dominar e controlar as outras pessoas.
entendeu? Então, por isso que me preocupa muito, porque eu já estou cansado de ouvir tantos preconceitos e tantos julgamentos a povos indígenas ou às pessoas indígenas, porque elas não trabalham, porque o índio é preguiçoso, porque o índio não cumpre a lei, porque o índio ele faz uma série de coisas assim. Mas nesse contexto que nós estamos falando aqui, nós temos que lembrar, nós estamos ante um estado de exceção, entendeu? Então, uma vez eu acho que até foi a Luísa falou na aula aqui, não sei, ela falou assim, vai para Mato Grosso, pro lado de Nova Vera do Leste e afora, a rodovia passa no meio da terra indígena, entendeu? Se vocês, Paulo, tivessem uma fazenda e a rodovia passasse no meio da sua fazenda, você receberia indenização, comprariam a terra de vocês, pagariam indenização. Para passar essa rodovia na terra indígena lá, simplesmente o presidente da época que passou a rodovia autorizou, né? Porque já era terra do governo, por acaso demarcada para os indígenas, então eles poderiam fazer quando quisessem, como quisessem, entendeu? Então, ou seja, é uma terra que foi delimitada um determinado tempo, que já foi uma parcela muito pequena do que a terra que era do índio propriamente dita, desde a história antes da colonização no Brasil, e que de muitos modos ela é roubada, né? Ela é tomada, ela é diminuída. Isso pensando no projeto integrador nacional, que seria o quê? Expandir as fronteiras internas do Brasil, entendeu? Então, ou seja, dentro do Mato Grosso aqui, dentro do Pará, tem uma terra que era dos índios. Então, ou seja, nesse projeto do governo, seria para a gente utilizar melhor essa terra. Vamos plantar nessa terra, vamos mexer mais aí para a produtividade, entrar na sociedade capitalista de forma como para explorar o máximo de possibilidades aí que ela pode oferecer. Percebe? Então, ou seja, essa situação dentro do plano institucional. E fora isso, você tem os seringueiros, você tem os madeireiros, você tem os garimpeiros e você tem os grileiros. Todos eles de olho na terra que é de ninguém, né? A terra que é de ninguém. Porque se fosse sua, teria uma escritura, você teria compra e pago, teria uma escritura e ninguém entra na sua terra. Porque é propriedade privada, ninguém mexe na propriedade privada. Agora, a terra dos índios é de quem? É de ninguém, entendeu? Não tem uma escritura. Então, vamos simplesmente invadir, vamos aproveitar, vamos tomar, vamos apropriar e vamos fazer esse negócio produzir. Então, esse é o problema que se enfrenta, percebe, gente? Esse é o problema que se enfrenta nessa situação historicamente, foi dado pelo relatório que eu disse para vocês, da Comissão Nacional de Verdade, e nós temos essa situação de massacre a povos indígenas durante a ditadura militar. Algum comentário, senhores, senhoras e senhoritas? Não, senhor. Então, agora vem alguns números, né? Que estão escritos lá, né, por essa comissão. Professor, Sim, Enzo. o senhor tinha falado que a terra só é sua se for feita uma escritura, né, no caso. Na época dos índios, então, não tinha essa escritura, eles não tinham essa privacidade de entrar numa terra de viver numa terra e falar assim, essa terra é minha e ninguém entra lá. Lá os povos brancos podiam entrar na hora que eles quisessem, tipo assim, eu quero entrar aqui, fazer uma rodovia aqui, pronto e acabou. Seria mais ou menos isso. Eles não teriam escritura ou teriam algum papel que provassem que aquela terra era deles. Essa que é a questão. Então, foi mal demarcado no tempo do Getúlio Vargas, né? Quando criou o Parque Nacional do Xingu. E depois, de lá para cá, os governos, isso de forma de o próprio governo, entendeu, Enzo? O próprio governo foi fazendo os seus projetos. Vamos passar aqui uma rede elétrica. Então, vamos fazer a rede elétrica em cima dessa terra. Vamos fazer uma rodovia. Vamos fazer uma rodovia em cima dessa terra. E pronto. E assim foi fazendo. Só foi ter documento mesmo, e depois dessa terra ter sido bem diminuída e reduzida, na Constituição de 1988. Entendeu? Que foi, assim, pensando nessa história, é uma coisa muito recente, né? Foi esses dias, assim, dizendo aí, no contexto histórico. Ok? Mas ainda hoje nós estamos tendo pressões até do governo, nesse último governo que nós estamos vivendo agora,
situações para que mexa mais nessa demarcação dessas terras e que se aproveite mais esse território, entendeu? E fora o que o governo está fazendo, porque o governo faz a lei, né, e para a gente cumprir. Aí fora isso tem esses garimpeiros, madeireiros, grileiros, né, que estão invadindo as terras e estão ali tirando delas as riquezas que eles interessam. Sim, Isis. Uma dúvida, o que são grilheiros? Grileiros. O que faz grilagem. O grileiro é aquele que chega na terra, a terra é sem dono, ele cerca a terra e fica com ela. Entendeu? Isso é uma coisa que atualmente a gente não tem mais assim. Mas eu conheci esse pouco tempo, conheço há muito tempo, né? Amigo de uma professora, amiga minha aqui do Ariston, que é aposentada agora, nós fomos na casa do pai dela, na fazenda, perto de Montes Claros. Então lá tem uma terra de 80 alqueires, né? E essa terra era muito maior, porque ele já vendeu mais de 60 alqueires, então, e ele ainda tem 80. Então, ou seja, a terra é muito maior. Aí eu perguntei, mas o senhor tem essa terra aqui? O senhor comprou ou foi herança? Ele, não, a gente chegava aqui e marcava a terra e pronto. Então, ou seja, uma terra de grilagem, entendeu? Esse é o grileiro. Agora, o que acontece? Como eu falei, o Enzo comentou aí, viu isso? Nós temos, se nós temos terra hoje, tem escritura e tudo mais. Então, ninguém chega e toma. Não tem como, né? Propriedade privada. Agora, como o Enzo acabou de falar, essa terra dos índios não tem escritura. É a terra do governo. Se é terra do governo, é terra de qualquer um. Então, quem chega e toma posse, aí vai lá no governo. Governo, eu já estou aqui, ó, tem gado, estou pagando imposto, então registra para mim essa terra. E aí pode acontecer do governo simplesmente registrar essa terra e ignorar a demarcação que tinha sido feita, que era para a terra dos indígenas. Compreendeu aí, o Enzo e Isis? É mais ou menos nesse sentido, entendeu? E assim, a maioria não invade para ficar na terra, invade só para pegar a madeira que tem lá e levar para vender, invade e garimpa as pedras preciosas, os metais preciosos que tem lá e levar para vender, né? Os seringueiros, né, entram, aí esses plantam, né, plantam lá a seringa, porque muitos porque a seringueira, ela precisa de uma terra muito boa para poder produzir, entendeu? E normalmente essas terras indígenas no Brasil todo são as terras mais preservadas que tem. Então, se você vai em Rondonópolis, se você vê uma imagem de satélite por cima de Rondonópolis, não vou fazer isso aqui agora não, a gente podia até fazer, mas depois você faça por conta própria. Você vai ver que Rondonópolis é meio que circulado por uma mancha verde de mata preservada. Por quê? Porque lá tem uma terra demarcada indígena e lá eles não cortam a árvore de qualquer jeito, eles não põem fogo de qualquer jeito, não. Lá é preservado, entendeu? Então, nessa situação aí. E para não falar mais do governo atual, né, nós temos o quê? Nós tínhamos um Ministério da Agricultura e um Ministério do Meio Ambiente. Por favor, o que o Ministério do Ambiente faria? O que ele tem que fazer para a gente, o Ministério do Meio Ambiente? Proteger o meio ambiente? Proteger o meio ambiente. E o que o Ministério da Agricultura faz? O Ministério da Agricultura. Professor, então, só uma dúvida. Ele vai, como posso dizer? É o Ministério da Agricultura que libera o desmatamento das árvores para plantações, para as plantações agrícolas, assim? Pois é, deveria ser o meio ambiente, né? O Ministério do Meio Ambiente. Sim. Que o meio ambiente quer que enquanto você preserve, então que você não desmate, que você não jogue veneno com o avião, para o veneno cair nos riozinhos, né? Essas coisas todas. E o Ministério da Agricultura vai pedir para o Ministério do Meio Ambiente para permitir, para liberar essas plantações, porque a gente precisa produzir, precisa de mais soja, precisa de mais milho, precisa de mais sorgo, essa coisa toda aí. Não é? No governo atual, o que foi feito? Juntou o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente num só ministério. E quem administra o ministério é alguém da área rural, da área da agricultura. Entendeu? Então, em outras palavras, o que foi feito? Colocou a raposa para cuidar do galinheiro. Né? Simples assim. Entende?
Aí vamos vendo a coisa como vai acontecer aí para frente. Conforme esse relatório, meninos, esse relatório da verdade, da Comissão Nacional de Verdade, então cerca de 10 etnias se tornaram vítimas das violações de direitos humanos do regime militar. Então cerca de 10 etnias desapareceram. Etnia é todo um povo, né, gente? Etnia é um povo. Pelo menos 10 etnias desapareceram. Nesse relatório aí de 1964 até 1985, foram mais ou menos 8.350 indígenas foram mortos em massacres. De que forma? Roubo de terras, remoções forçadas dos territórios onde eles viviam, prisões, torturas e maus tratos. Certo? Então, temos até aqui essa autora, né? Então ela fala aqui dos índios cinta larga, né? Essa etnia, só essa etnia perdeu cerca de 3.500 pessoas durante a ditadura militar, ok? Então, ou seja, é para chocar mesmo, é para a gente ficar um pouco incomodado diante dessa situação que infelizmente ocorreu. E o que é o problema, meninos? Eu até mostrei para vocês já uma parte do vídeo que eu quero mostrar mais uma vez, né? Que eu lembro até do comentário da Maria Luísa quando a gente assistiu, né? Foi criado um serviço de proteção ao índio. Só que esse serviço de proteção ao índio, o que eles faziam? Eles jogavam pelo avião, né? Do avião jogavam cestas básicas lá no chão para os índios com alimentos misturados com arsênico. Você sabe o que é arsênico? É um veneno letal. E as pessoas já comiam aquilo ali. Eles tiravam para as crianças das aldeias brinquedos, normalmente contaminados com varíola e sarampo. E a maioria dos índios não são vacinados. Então, qualquer vírusinho que nós, assim, a gente ficaria curado de letra, facinho, porque já muitos de nós, a maioria de nós somos vacinados, né? Nós somos vacinados. Então, eles morreriam facilmente com essa questão aí. Então, são violências e, normalmente, com conivência do governo federal. Desde esses SPI, Serviço de Proteção ao Índio, até depois aí com a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio. Então, Professor, não sei qual que é a raiva que vocês têm ou o que pensam disso aí. Sim, Maria Luísa. Eles não são vacinados por opção deles ou porque não tem vacina para eles? Por opção deles, por questão cultural. Mas se eles quiserem, eles são vacinados. O agente de saúde vai lá na aldeia, sabe? Mas não vai, assim, forçar essa vacina, só se eles quiserem. E até é um tratamento diferenciado, viu, Maria Luísa? Porque mesmo que nós já temos uma história muito longa aí, eles ainda não conhecem certas doenças que para nós aqui são simples, né? Então, se aplica a vacina, que normalmente é o princípio ativo da doença, pode... Uma coisa que para a gente toma vacina e logo a gente fica bem, lá pode tomar vacina e significar para eles um veneno também, entendeu? Então, não é só vacinar e pronto. Tem que ter toda uma preparação e uma organização para ser uma vacina específica que vai, de fato, imunizar e não simplesmente tornar doente. Não sei se vocês já entendem bem sobre essa questão de vacina, né? Mas assim, aí também ficou meio complicado, porque eles não teve contato com a doença, né, suponhamos. Porque lá eles são meio que isolados lá entre o povo deles, até tudo bem, né? Aí eles não pegam a doença, mas vacinam e ficam doentes. Se não vacinar também corre risco de pegar a doença e ficar doente do mesmo jeito, e não mudou nada. Sim, não, mas aí, se você não vai lá gripado, por exemplo, então você não vai colocar eles em risco, né? Nesse sentido. Sabe, é só uma questão de ideia mesmo, porque o que acontece? Agora, na vacinação da Covid, eles entraram no grupo prioritário, entendeu? Então, ou seja, o governo entendeu essa fragilidade e vulnerabilidade deles, dos povos indígenas, né? E aqueles que quiseram se vacinar, eles tiveram o primeiro lugar na fila. Entendeu, Enzo? Então, eu estou falando assim, que vacinam se quiser, não são obrigados, bem como também não são obrigados a uma série de outras coisas que a gente e eles não são necessariamente. Mas eles podem tirar CPF,
eles podem tirar carteira de motorista, eles podem se matricular nas escolas, podem, mas não quer dizer que isso tudo isso é uma coisa da cultura europeia, né? Não é da cultura deles. Eles podem ter isso se quiserem, né? Mas o danado que aconteceu foi esse massacre que teve naquele tempo, né, que tem às vezes até hoje, e que foi assim de forma organizada pelo próprio governo, ok? Então, nesses projetos integradores, então, ou seja, Mas de passa... certa forma acaba que a cultura europeia influencia um pouco na cultura deles. Nem que seja um pouco, mas de qualquer modo influencia de alguma forma. Então, mas é isso mesmo, porque o que acontece? A gente está na sociedade capitalista, né? Então, ou seja, é comum o trabalho, se por acaso você não trabalha, você está se preparando para que você possa trabalhar, e aí juntar dinheiro, fazer suas compras, né? Ser feliz com base nisso aí. Agora, qual que é a atividade deles? Não é trabalho, né? Então, e assim, não é o trabalho capitalista como nós temos. Mas, por exemplo, conseguem lá matar uma anta. Eles vão comer a carne dessa anta. Quando acabar a carne, vão comer a gordura dessa anta. E quando acabar tudo, aí que eles vão se preocupar em buscar outra coisa para comer. Entendeu? E lá fazem a farinha, fazem a pamonha, né? E vivem das coisas lá da coleta dos frutos e da caça e a pesca dos animais. Né? Pronto, assim por diante. Não tem que guardar e começar a matar todas as antas da floresta para a gente poder congelar ou sair vendendo carne de anta por aí. Entendeu? É uma mudança de perspectivas. Agora, muitos de nós analisam esse pessoal dessa forma que vive e já são preguiçosos, são vagabundos, são sem vergonha, são à toa, né? Agora, beleza, essa é a separação das duas culturas, né? Daqui trabalha para acumular o capital e daqui trabalha para comer as coisas que precisa daquele dia. Agora tem a influência do europeu, do homem branco que vai lá, viu, Enzo? Vai lá, toma a terra deles, vai lá, inclui coisas no cardápio que eles não tinham que comer, como coca, sorvete e outras coisas assim. E acaba fazendo com que muitos deles, né, tendo esse choque de cultura, às vezes eles se tornam apenas mendigos, pedintes, né? E o tempo todo que vão lá, eles querem dinheiro, né, coisa que não necessariamente faria parte da cultura deles. Mas essa é uma questão que são questões pontuais. Não quer dizer que todo o povo indígena é pedinte, todo o povo indígena é à toa. Não quer dizer, você vai andar no Mato Grosso, você vai encontrar índios andando de moto sem capacete, você vai andar dirigindo sem habilitação. Essas coisas você vai encontrar por aí. Mas isso é uma coisa, é dizer que todo o povo indígena faz uma coisa. É assim? Então não é bem assim. O fruto de muitas situações que a gente verifica é justamente essa influência que a gente acaba já incluindo neles e descaracterizando a cultura deles. Eu acho um pouco essa situação. Eu não sei se foi isso que você comentou, Enzo, mas assim, é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, para que quando a gente, por acaso, vê os índios aí na rodovia fazendo piquete, sabe, coloca umas madeiras na rua e te cobra pedágio, não é só porque ele é sem vergonha, vagabundo e está te cobrando pedágio. É porque a rodovia foi passada no meio da terra deles, sem pedir licença para eles. Simplesmente passaram a rodovia lá e pronto. Né? E aí vai adiantar ele simplesmente ir lá no WhatsApp, Bolsonaro, não passa... O Bolsonaro ou qualquer presidente, né? Estou falando Bolsonaro que é o presidente agora, porque a rodovia foi feita bem antes do governo Bolsonaro. Então, presidente, preserva a nossa terra. Presidente, não deixe invadir nossa terra. Vai adiantar alguma coisa? Agora, vocês vão lá e com a flecha apontada na cara do sujeito lá, e aí, vai nos respeitar? Entendeu? São esses estados de exceção, situações calamitosas que são criadas, mas com a finalidade de estabelecer aí um protesto, né? Uma reivindicação. Então, ou seja, eu fico um pouco chateado e preocupado. A gente trata esses assuntos e aí normalmente vem os comentários, né? Mas é o capitalismo, mas a gente trabalha, a terra é nossa, é de direito. Mas o que nós falamos aqui, né, Paulo? Muitas pessoas aí que se acham os trabalhadores, mas têm terra porque grilaram a terra, não pagaram nenhum real por essa terra. Aí ficaram lá e aí, claro, beneficiaram a terra, trabalharam na terra, mas aí se mantém no direito que o outro não teve essa oportunidade que essa pessoa teve. E ela só cercou a terra. Né? E tem gente grilando e invadindo terras indígenas até atualmente. Entendeu? Uma coisa que me preocupou muito, né?
Não sei se vocês viram a campanha do Dia do Agricultor. Dia da Agricultura foi esses dias aí. Dia do Agricultor. Aí vocês viram essa imagem por aí? Olha aqui a imagem. Então, o agricultor que você conhece, que agricultor que você conhece que precisa andar com uma carabina, uma rangarrucha dessa nas costas? Para que ele usa um negócio desse aqui? Para matar índio. Ou matar qualquer um que queira invadir a terra dele. Entendeu? Então, ou seja, são sinais assim que a gente tem que na verdade, eu acho que não é bem a realidade. Os agricultores que eu conheço estão lá na feira de quinta-feira vendendo as coisas lá e eles não estão andando armados desse jeito aqui, não. Né? Acho que a atitude deles é diferente. Né? Eles são muito mais pacíficos do que agressivos desse jeito que essa imagem aqui quer mostrar para a gente. Certo? Então, essa demarcação das terras, como eu disse para vocês, né, até foi definida principalmente a partir de 1988. Né? Mas o problema é que até hoje nós estamos tendo situações de invasões em terras indígenas aí, que o pessoal está sofrendo. Olha aqui, essa incompreensão é de longa data, entendeu? Eles estão sofrendo ações violentas de seringueiros, de garimpeiros, de grileiros contra os índios. Entendeu? Não acabou lá na ditadura essa perseguição e esse massacre. As aldeias estão sendo invadidas, elas estão sendo tratadas com pouco cuidado, né? Então, está tudo dentro dessa questão, igual aconteceu quando chegaram aqui espanhóis, chegaram aqui portugueses e invadiram o território e pronto. Então, meninos e meninas, querem responder alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Professor, eu não entendi a parte da imagem com a arma. Quem que fala que os agricultores matam os índios? Eu não entendi essa parte. Não, eu também não entendi, não. Só tem a imagem do agricultor, uma pessoa que está com a arma na mão. Aí a pergunta é, por que o agricultor tem essa arma na mão? Para que ele precisa de arma? Você entendeu, Professor, mas também não tem aquela outra parte, se algum bicho entrar, ele vai meio que matar esse bicho, não tem essa outra parte? Tem, mas sim, se vocês veem justificativa nisso, como eu falei para vocês, o conhecimento ele serve tanto para nos libertar quanto para nos aprisionar. Eu vejo uma imagem dessa e eu não consigo ver os agricultores. A minha família, eu tenho família de agricultores, o meu avô foi agricultor e sempre teve uma espingarda lá. Mas eu nunca vi meu avô pousando de espingarda desfilando no pasto. Às vezes ele pegou a arma para sair para fazer algum serviço desse que você acabou de falar aí, né? De algum bicho está pegando os animais e tal, mas assim, usa a arma como sendo muito mais um instrumento de trabalho, não como uma coisa tão imponente assim, um artifício de um enfeite, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a interpretação a gente pode fazer conforme a realidade que a gente conhece, né? Ah, tá, entendi. Não vamos explorar aquela questão do filme, né? Mas eu coloco lá no blog quando eu atualizar direitinho, vou falar para vocês. De hoje para amanhã a gente vai estar atualizando essas informações para vocês verem as atividades e preparar para a prova que vai chegar daqui a uns 15 dias, né? E assim, eu já quero ficar irritado logo agora, né? Desde a primeira aula que nós tivemos no dia 3 de agosto, né? A gente vai ter na aula, beleza, né? Aí agora, toda quanto é turma que eu entro, não sei, vocês ainda não começaram a fazer isso, né? Mas e a matéria da prova? E o que vai cair na prova? E como é que vai cobrar isso na prova, né? Então, ou seja, a primeira aula que tivemos agora não preocupou com prova, agora tudo é prova, né? Então, ou seja, a aula é para a prova, todas elas, né? E todos os conteúdos. Então, por favor, não me venham com essa coisa, a prova, eu tô com medo da prova de história, a prova de história é difícil, eu tô com medo, eu não vou levar as datas. Então, gente, nada de frescura, tudo é um processo que a gente nós estamos nos preparando para isso, entendeu? É uma coisa natural.
Eu tô preparando o psicológico. É uma coisa natural, né? Vai ter, logo eu vou. Eu tô atrasado com essa atualização, né, gente? Mas eu já avancei bastante essa noite, consegui colocar o pessoal do ensino médio atualizado. Agora só falta vocês e o 8º ano. Então, ou seja, de hoje para amanhã, no máximo quarta-feira, a gente vai estar tudo atualizadinho lá, o material direitinho, texto, slide que a gente usou, as aulas aí, para vocês poderem, então, estar se preparando para a prova, né? Como é de Professor, direito de todos nós. Sim. ainda não tem atividade para o portfólio, né? Vai ter a próxima, essa que eu vou colocar agora, né? Assim, essa semana ainda. Vai ser uma só Aham. por enquanto e depois a gente vê outra lá para a semana que vem ou para a semana lá da semana da segunda quinzena de setembro. Mas a gente já tem a data, Tá bom, né? obrigado. Não sei se vocês já receberam o calendário, mas vai ser, eu acho que dia 15 ou 17 de setembro vai ser o dia da nossa prova de história. Começa dia 15 a prova, mas não sei de história. Então eu acho que vai ser a de história a primeira. Depois eu vou só confirmar lá direitinho, mas eu acho que é isso. A Se não história for vai ser a primeira, primeiro mesmo. A de história vai ser a primeira prova mesmo. então pronto. Aí nós vamos abrir com chave de ouro, todo mundo tirar a nota máxima, né? Ficar todo mundo feliz, né? E vai estar tudo certo. Tá bom, então, gente. Na próxima aula a gente vai trabalhar então sobre a questão do negro, né? Infelizmente, como eu disse para vocês no início, essa história aí do índio não é uma história tão legal assim, como quase toda a história da ditadura. E aí, na próxima aula, a gente vai ver as questões da política das questões negras nesse contexto da ditadura. Certinho? Sim. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, professor. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. professor. Professor. Tchau. Boa tarde, professor. E a chamada? Vou pôr lá no grupo. Professor, e a atividade que o senhor Não. disse que ia colocar no... Sim, mas eu ainda vou avisar para vocês. Eu vou atualizar lá e avisar para vocês. Ah, tá bom.